Então é aquilo que eu falo, se você ainda não se posiciona nas redes sociais, se você ainda não posiciona a sua voz, quem você é, aquilo que você faz na internet, você está perdendo dinheiro, você está perdendo negócios. É muito mais sobre o tempo que você passa junto com ele, ensinando ele, mostrando o que é certo e o que é errado, dando princípios e valores corretos, mostrando a base, do que suprir tudo isso com um presente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez falando aqui, nós somos uma mesa entre um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro convidado para nossa mesa de bate-papo, e você também tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa roda de conversas. Então vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para 5 pessoas que você ama, para eles terem a mentalidade transformada, assim como você vai ter nesse episódio de hoje. Estamos com uma convidada super especial, sempre falo isso, só que dessa vez, gente, é uma convidada realmente especial, tá? Ela é como se fosse uma mãe pra mim. Ela é formada em marketing, amante da moda e estudiosa em branding e comportamento. Há mais de 20 anos tecendo e estampando histórias no fashion business, trabalhou em grandes empresas como Santa Constância e Riachuelo, criadora dos movimentos Ativa e Descosturando Têxtil. Hoje, transforma conhecimento em resultado, assessorando e construindo um novo direcionamento para grandes empresas e pessoas. Ela já melhorou o faturamento de grandes empresas que ela trabalhou. Ela já mexeu com milhões. Então, assim, você vê que essa pessoa que hoje a gente trouxe é uma pessoa que vai ajudar muito no seu negócio e também percepções pessoais. Ela vai melhorar tanto o seu pessoal quanto o seu negócio, tá? Ela é uma mulher que eu conheço há 16 anos, tá? Então vocês vão ver o quão importante que ela é na minha vida. Carolina Ren! Obrigada, gente. Obrigada pela apresentação. E eu posso te chamar, né, meu filho? É minha mãe, né? Como se fosse minha mãe. Minha mãe, pra mim, ela é realmente minha mãe. Ó, passou mais de 50 episódios pra eu te chamar. O que você Verdade. acha sobre isso? Eu acho que você demorou, né? 50 episódios é muita coisa, mas tudo bem, eu tava esperando a minha vez, né? Então o importante é que chegou. Nada é tarde. Nada é Nada. tarde. Tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua Realmente. hora certa. Seja Obrigada. bem-vinda, mãe, ao Storytelling TV. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui com você. Quem diria que um dia eu estaria sentada numa mesa de podcast onde meu filho iria ser o meu apresentador, né? Muito louco isso. Muito. Uma virada de chave, uma virada de mesa, literalmente, Realmente. né? Agora quem é o host sou eu. Mãe, Ótimo. Se prepara nas perguntas, hein? fica tranquila, ó. Perguntas decentes. Claro, com certeza, por favor. Eu fiz o briefing aqui seu, que eu apresentei pra câmera, mas faça o favor de se apresentar pro pessoal, fala quem você é. Antes de tudo isso que você tá fazendo hoje em dia, de trabalhar com marketing digital, de você prestar consultoria para grandes empresas, antes de você ter seus movimentos, quem é a Carolina Ren, na essência, como era a sua infância, como era a sua relação familiar antes de você construir a sua. Ótimo. Porque hoje, além de falar sobre negócio, a gente vai falar bastante sobre família. Hoje, a pessoa que eu sou hoje é graças a ela e ao meu pai. Vocês vão entender bastante princípios e valores que a gente sempre cultivou em família. E o porquê realmente a base familiar é muito importante. Verdade. Porque se a gente tá onde a gente tá hoje, é graças a cada um se ajudando. E vocês vão ver que até os mínimos detalhes fazem diferença, e principalmente a longo prazo. Verdade. Pode filho. começar, mãe. Bom, primeiro eu quero convidar você para chamar a tua família. Não sei se você é pai, se você é mãe, se você tem mãe, mas chama a tua família, vem escutar um pouco desse podcast, porque eu tenho certeza que ele vai mexer com você, assim como ele lá atrás, né? Assim como eu me transformei lá atrás, tudo isso que eu carrego hoje, que o Pietro também carrega, isso tem um fundamento e muito provavelmente ele vai ativar a sua vida e vai mexer com você. Pietro me perguntou como é que eu era, né? Antes, como é que foi a minha criação, como foi a minha formação. Bom, eu nasci na Bahia, então como uma boa nordestina que sou, apesar de não ter sotaque, as pessoas acham que não, mas sou. Eu fui criada por uma mãe muito rígida, uma mãe que sempre me ensinou que eu tinha que ir lá atrás dos meus sonhos, que eu não podia depender de ninguém. E isso foi muito válido, né? Ela realmente me deu o melhor conselho, me deu o melhor apoio. E eu peguei isso como a minha força e fui realmente atrás. Então, sempre fui uma mulher muito batalhadora, muito focada. E muito focada em resultado, em empresa, em business, em negócios. E eu construí
tudo me baseando sempre por esse princípio, porque eu sempre acreditei que se eu tivesse um bom emprego, uma boa remuneração, eu podia ter tudo o que eu queria. Em Esse você foi ensinada partes, pela sua mãe, né? em partes isso é verdade, né? O dinheiro realmente ele traz benefícios, ele compra coisas, e isso é importante, mas ele não é tudo. Então, quando eu construí minha família, né, quando eu me casei com o pai do Pietro e a gente construiu uma família, eu ainda tinha muito esse DNA, eu ainda tinha muito isso. Eu achava que eu, como mãe, tinha que prover para o Pietro uma boa escola, uma boa educação, bons cursos. E, óbvio, sempre com muito amor, sempre muito zelosa, sempre muito carinhosa. Mas o meu tempo, o meu maior tempo, a minha maior energia era focada no trabalho. Então, eu fui gestora de muitas O que minha mãe empresas, tá. Rapidinho, mãe. O que minha mãe tá falando aqui não é pra você deixar de prover com uma certeza. boa educação pro seu filho. O melhor que você consegue. Só que a questão é justamente você conseguir equilibrar. O que minha mãe não tinha esse discernimento. Então, se ela pensava, eu tenho que entregar o melhor pro meu filho, ela pode ter pensado subconscientemente, mas é o que acabou acontecendo, ela acabou sacrificando o tempo de qualidade que ela poderia ter comigo pra ficar só no trabalho. Então, pra vocês terem ideia, a minha infância foi assim, é, a minha mãe, a gente só conseguia se ver de final de semana, porque a minha mãe, ela, quando eu acordava de manhã, ela já tinha saído pra trabalhar, e quando ela voltava do trabalho, eu já tava dormindo para acordar cedo no dia seguinte pra ir pra escola. Então a gente não tinha tanto tempo assim pra É. se ver ao longo na semana. Quando ela chegava mais cedo do trabalho, era uma festa em casa, a gente jantava junto, a gente conversava bastante até a hora de eu ir Sim. dormir. Mas assim, não era muito tempo, era o quê? 1 hora antes de eu dormir? Uma Não, hora e meia? umas Duas 2 horas, horas? 2, 3 horas antes de você dormir. Acontece que eu viajava muito também, né? Então eu ficava a semana inteira fora. Geralmente eu viajava na segunda e voltava na sexta-feira. Então isso também acabava diminuindo um pouco o nosso tempo de qualidade. Óbvio que não foi uma fase fácil, não foi uma fase tão prazerosa, mas eu achava que aquele era o meu papel. Então o Pietro lhe disse muito bem, me faltava equilíbrio, porque eu gastava muita energia fora, gerindo equipes, equipes de venda. Quem trabalha com venda sabe do que eu estou dizendo, então bater meta, atendimento ao cliente, então muito tempo conversando. E na hora que eu chegava em casa, eu estava realmente exausta fisicamente e às vezes emocionalmente. E às vezes sem paciência, né? Muitas Então, vezes emocionalmente, na verdade. é. E às vezes sem paciência. Acabava sendo rígida, né, pela minha própria criação e transferi muito dessa rigidez para a educação do Pietro, porque essa era a minha única referência de mãe. Então eu acabava copiando, né, os mesmos jeitos, os mesmos Repetição de padrão. códigos, né, repetição de padrão que minha mãe tinha comigo. Então vou até revelar aqui um episódio para vocês. Eu cobrava muito o resultado da escola do Pietro. Então, para mim, o Pietro ele tinha que ser o melhor da escola. Ele tinha que apresentar boas notas. Ele tinha que cumprir o ritual que eu achava que era o certo e não E que minha que, mãe cumpriu na infância dela também. né? Óbvio, repetição de padrão mais uma vez. Então, toda vez que ele tinha uma prova, quando eu chegava do trabalho, eu ia fazer uma chamada oral para saber o Não, quanto da era. prova. Parecia que eu tava estudando pro Enem. É, Minha mãe fazia exercício comigo, aí eu tinha que fazia uma, lembra? estudar Eu fazia uma uma mini prova. prova Eu com 10 fazia. questões, É. aí depois eu estudava pra essa prova, aí depois eu estudava mais um pouco pra fazer uma chamada oral pra minha mãe, e antes de dormir eu estudava mais um pouco pra no dia eu tirar uma nota boa. É. Então, ou seja, eu acabei gerando nele um código onde, na verdade, ele não queria ser bom por ele, né? Pelo aprendizado que ele estava tendo, mas Eu queria a aprovação da minha mãe. para ele provar que ele era bom. E eu não percebia isso. Eu achava que isso era normal, porque era exatamente como eu fui. Então, eu tô aqui falando para você que é mãe, para você que de repente está se identificando com esse papel, com isso que eu tô contando aqui, realmente abrindo a nossa vida, abrindo meu coração para você. E eu estava levando a minha família para um lado aonde não era o melhor, né? Realmente, o que é ter sucesso? Sucesso é quando você consegue enxergar a tua família e você como mulher, como mãe, como esposa, consegue patrocinar, consegue enxergar nos teus filhos, né, quem eles verdadeiramente são, independente do que eles estejam falando. Consegue sentir quando eles estão bem, quando eles estão mal. Consegue dar o apoio emocional que eles precisam e não só um apoio financeiro. Na verdade, para uma formação de caráter, né, de um homem, assim como o Pietro está se tornando,
ele depende de uma base familiar, ele depende do meu equilíbrio emocional como mãe, do meu caráter, dos meus exemplos e da minha permanência, né? O que minha mãe tá querendo dizer aqui é justamente o que eu falo nas minhas palestras. Quem aqui já ouviu uma palestra minha, já foi numa palestra minha, é que eu falo do patrocínio verdadeiro. Não é sobre só você dar presentes pro seu filho, não é sobre só você. é, vou permanecer nesse negócio dos presentes porque vai ficar mais fácil. É muito mais sobre o tempo que você passa junto com ele, ensinando ele, mostrando o que é certo e o que é errado, dando princípios e valores corretos, mostrando a base, do que suprir tudo isso com um presente. É. Vale muito mais o tempo de qualidade que você vai ter com o seu filho, mostrando tudo isso, vivendo a vida, crescendo junto com ele, do que suprir com alguma outra coisa. Não é a mesma coisa. Não. E nunca vai ser. E você só conhece uma pessoa quando você realmente convive com ela, né? Então, o máximo que você puder conviver com teu filho é a melhor coisa que você faz. Porque enquanto eles são pequenos, eles dependem da gente. Quando eles crescerem, eles vão voar. E filhos são flechas, eles são para ser lançados longe, né? Muito mais longe do que eu fui, do que o pai dele foi, e é isso que a nossa família tem como base. E aí, quando eu caí em si, entendi que eu não estava construindo uma família saudável, uma família de sucesso, né? Que o meu sucesso estava muito mais voltado para o financeiro, eu entendi que o meu sucesso estava dentro da minha casa. E aí foi quando começou realmente uma A nossa reconstrução, mudança. uma mudança de mentalidade. Foi quando eu consegui ressignificar. Foi quando eu consegui ter o entendimento que eu tenho hoje, que eu estava repetindo um padrão, que aquele padrão não estava me fazendo bem, eu não estava sendo feliz naquele lugar, né? Mas eu não encontrava saída. Eu achava que ia ser muito difícil buscar uma saída, buscar uma porta. E não foi difícil. Foi simples. Quando eu entendi o lugar que eu estava construindo e entendi que não era mais aquele lugar, a gente obviamente foi estudar desenvolvimento E os pessoal. primeiros meus pais. É. Eles primeiro e eu segui minha vida na minha ali. Aí a gente começou a viver. Meus pais começaram a viver uma nova fase, eles começaram a ler livros, eles começaram a acordar mais cedo, eles começaram a fazer uma pá de coisa. E eu percebi a mudança neles. Tipo, eles estavam muito mais felizes, eles estavam muito mais dispostos, eles estavam com muito mais energia. E eu também falei pros meus pais que eu queria viver isso. Só que aí o que mais me impressiona é a ver a mudança da minha mãe. Porque você, mãe, antes de ter tudo isso, antes Que de é o jogo da aplicar tudo verdade, hein? isso, Jogo da verdade hoje. você era uma Carol e você passou a ser outra. Que bom, fico feliz. É verdade. É sério, conta essa mudança pro pessoal. Assim, tô achando da sua percepção. Não, mas é sério. Então, conforme a gente foi se... O autoconhecimento, ele é algo tão importante. E ele você não aprende na faculdade, você não aprende, né, nesses cursos de graduação, pós-graduação. O autoconhecimento, ele começa com uma jornada. Uma jornada muitas vezes espiritual, uma jornada realmente de desenvolvimento. Então, você precisa se abrir, você precisa ter tempo para ler, você precisa participar de encontros, de imersão. Ter um encontro também, eu não sei qual a sua religião, não estou aqui falando de religião, mas ter um encontro de verdade com Deus, entender, né, qual é o seu papel aqui na Terra, como que você quer viver a sua vida, como que você quer levar os próximos anos da sua vida. E eu tive realmente esse discernimento, não só pelo Pietro, mas obviamente também pelo meu casamento. Então, se eu continuasse naquele ritmo, meu casamento provavelmente iria desandar. E é óbvio, eu não queria isso, e a gente foi batalhar juntos, tanto eu como meu marido, por um casamento melhor, por uma família mais unida, por uma família em unidade, né? Que depois a gente vai falar, explicar. E foi muito pouco tempo. Quando eu falo isso, parece que faz anos, mas foi agora, foi na pandemia, ou seja, faz 2020, fazem 5 5 anos. anos que a gente vem se autodescobrindo diariamente. A gente vai viver essa jornada enquanto a gente estiver aqui. Até o final das nossas vidas. Porque o autoconhecimento, ele não para. Ele só cresce, ele só evolui. E quanto mais você se percebe, se autoconhece, você lê, você estuda, você quer mais. Você quer entender mais, você quer ajudar mais pessoas, você quer transformar a vida de outras pessoas que convivem com você. Você quer que eles saiam do automático, né? Você Recentemente... sente uma sede de transbordo, né? De começar... Isso. Porque você ficar retendo aquele conhecimento só pra você é muito ruim. Muito. É uma sensação egoísta. Aí quando você libera pra outras pessoas, outras pessoas também conseguem acessar aquilo que você tá acessando. Mas assim, mãe, essa foi a nossa parte familiar, que depois a gente vai entrar em mais detalhes, lógico, pra falar um pouco mais de como a gente tá agindo hoje. Mas eu quero saber também a sua mudança no seu profissional, nos negócios. Como que era você antes de
aplicar todo esse conhecimento, antes de adquirir todo esse conhecimento, e agora? Eu entendi que mais desses 20 anos, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, então toda essa minha jornada de trabalho, ela poderia ser capitalizada e rentabilizada em forma de consultoria. Então eu passei por muitas empresas da área de marketing, área comercial, gestão, compras e produto, desenvolvimento, muito ligado à moda, muito ligado ao ramo, né, ao texto, que é o que eu trabalhei praticamente a minha vida toda. E eu falei, bom, todo esse conhecimento eu consigo compilar numa consultoria onde eu posso ajudar empresas, né, com toda essa minha bagagem que eu tenho, a potencializar para que eles cheguem mais rápido aos resultados que eles buscam. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava na Riachuelo, uma ótima empresa, uma empresa que eu sonhei em trabalhar, né, uma empresa com muita estrutura, com muito plano de carreira, que também é algo que eu sempre vislumbrei. E quando eu estava exatamente no lugar onde eu sempre sonhei, eu entendi que aquele não era mais o meu lugar. Que eu queria realmente fazer algo que me trouxesse maior tempo de qualidade com minha família, onde eu ficasse mais realizada, feliz, emocionalmente estável, onde eu pudesse ter tempo de aprender coisas novas e não só ser uma boa executora. É, e aí foi onde eu transicionei realmente. Eu saí do CLT e fui começar a prestar minha consultoria alguns dias na semana, então eu tinha mais tempo livre para ficar com o Pietro, para construirmos uma relação nova, né, muito mais profunda, muito mais verdadeira, Só muito foi mais vantagem, só foi entrega. vantagem. Apliquei muito mais, melhor o meu tempo aprendendo as coisas que realmente hoje entendo que faz muito mais sentido, não só para a minha vida profissional, mas também para a minha vida pessoal. Porque quando você presta uma consultoria, você não está ali só atrás de números, mas você está olhando para o dono da empresa, você está olhando para a gestão, né, do corpo inteiro de funcionários, como que você pode ativar aqueles funcionários, como você pode dar o seu melhor, né, a sua melhor pílula ali de conhecimento. Às vezes não é só uma planilha bem feita, uma estratégia bem analisada, mas é o seu eu, é a sua história, o que você carrega, né, o que te trouxe naquele lugar. Então eu tenho muito essa visão analítica do 360 e eu tô ali realmente para fazer a melhor entrega para a empresa, para as pessoas que convivem comigo, e eu entendi o real meu lugar. A partir de todo esse desenvolvimento, a partir do momento que eu entendi, fiquei incomodada e falei, não, eu quero entregar mais. E aí, óbvio, isso só foi potencializando. E nesse meio tempo, né, do nosso descobrimento, do nosso desenvolvimento, tanto meu como do pai dele, a gente trouxe o Pietro para o nosso ambiente. Então, acho que isso é tão importante. É como eu falei, né? O filho, ele aprende pelo exemplo e não pelo que a gente fala. E a gente tem uma cultura muitas vezes de achar que a criança, que o jovem, ele não tem que andar no mesmo ambiente, né, que o adulto. Mas pelo contrário, foi justamente caminhando junto com a gente no mesmo ambiente que o Pietro começou também a se desenvolver, porque ele estava ouvindo a mesma coisa. Primeiro ponto de transformação é é o ambiente onde você vive. Ele estava vivendo e bebendo da mesma fonte que eu, o pai dele. Então, quando a gente saía de um encontro, quando a gente saía de uma imersão, a gente voltava no carro, no trajeto do carro, todo mundo conversando sobre os assuntos. E era mágico esse momento, porque eu tinha uma percepção, o pai dele outra percepção e o Pietro uma terceira visão. E cada visão ali era complementada. E a gente tirava disso uma grande análise. E aos poucos o Pietro foi cada vez gostando mais desse ambiente, foi cada vez gostando mais de participar, de ouvir, de entender, de se desenvolver. A gente foi comprando livros, foi comprando cursos, então cada um lia um livro e a gente depois trocava as informações que cada um aprendeu. E a gente começou a construir uma narrativa nova. Porque antes era, o Pietro é criança, o Pietro é jovem, isso na verdade ele tinha 11 anos. Ah, ele tem que brincar, ele tem que jogar videogame, ele tem que viver o mundo dele. Esse aqui é um mundo de adultos. Essa era a visão que eu tinha. E foi justamente quando a gente inseriu ele no nosso mundo que as coisas começaram a mudar para ele também. Então, óbvio, ele fazia as mesmas coisas que uma criança da idade dele fazia, mas agora com uma percepção e com um conhecimento muito maior das coisas. Eles são jovens, eles são esponjas, aprendem muito mais rápido. Então, a visão dele era muito mais amplificada do que a minha e do que o pai dele. E foi isso que foi trazendo ele para hoje no lugar onde ele está. Né? Escreveu o livro, todo mundo que acompanha ele sabe, não preciso ficar falando. E trouxe todo o entendimento, a bagagem. E aí veio a maturidade, né? Veio a visão de mundo, de percepção, de onde ele quer estar. Eu
avançou muito mais. Se avançou na minha vida 10 anos, eu acho que na vida dele avançou 20, avançou 30, avançou muito mais. A sede que ele tem hoje de aprender esse lado é muito maior. E como ele aplica isso também dentro, né, no meio dos jovens e até dos adultos, é muito mais leve do que a minha. Porque ele não está preocupado em convencer ninguém, ele está só preocupado em ser quem ele é. E aí, se você gostar, ele vai estar feliz. Se também você não gostar, ele tá tudo bem. E isso Aí foi muito. você vê a diferença, né, que faz uma base familiar forte. Pô, se nada disso tivesse acontecido, toda a nossa família tá estagnada em algum lugar. Então, Ou nem mais junto, né? ou nem mais junto. Porque já teve já casos que não. Que era pra gente já ter se separado. A gente não, né? Se você não quer A gente, eu separar. quero dizer, a A família, família. né? Mas, mãe, indo pra sua parte mais profissional. 100% profissional agora. Ótimo. Não vamos falar de família agora. Quem Maravilha. já falou. Tá. Só pra terminar, a parte de união e unidade que minha mãe falou no início, união é todo mundo junto na mesma casa, que era o que a gente era antes. A gente tava junto, mas cada um tinha seu propósito, cada um tinha os seus próprios objetivos e ninguém ajudava um ao outro, cada um com seus problemas. Então, lógico, que a gente dava apoio emocional com uma família normal, mas ninguém tava, pô, vamos trabalhar os três juntos pra fazer isso acontecer. Não. Minha mãe cuidava do business dela dentro da empresa, eu ficava fazendo minhas coisas de criança e meu pai cuidava da questão musical dele, que era DJ. Só Da isso. carreira dele, né? É. Aí, quando a gente passou a entender a unidade, todo mundo caminhou junto por um propósito só. Então, quando eu comecei a aprender, entender e a fazer edição de vídeo, eu comecei a ajudar minha mãe no YouTube. No YouTube, não. No Instagram dela, pra melhorar as produções dela. Eu fui junto com meu pai pra algumas festas dele, pra várias festas dele, pra ajudar ele a gravar material pra ele, pra colher material pra ele. Então tava todo mundo junto num propósito só. Meu pai também ajudando, minha mãe na parte da direção, que ele também já mexeu com várias coisas sobre isso. Minha mãe ajudando a gente com uma percepção diferente de negócios que a gente não tinha, minha mãe tinha. Então, assim, eram os três juntos, realmente como se funciona uma empresa, cada setor se complementando. Isso é unidade familiar. Todo mundo junto por um propósito só, todo mundo junto caminhando em uma estrada só. E isso é magnífico. É verdade. Mas, mãe, agora indo pra sua parte profissional só. Ótimo. Você passou por grandes empresas. E uma das primeiras, a primeira empresa sua foi a Santa Constância. Isso. Que a sua maior mentora da moda foi a Constanza Pascolato, que é um grande nome, a pisa da moda que você fala. É. Eu não conheço essa mulher, eu só ouvi falar de você e aparentemente ela é incrível pra caramba, ela é uma dos melhores nomes da moda. É. Então fala, como que foi trabalhar com uma gigante da moda e como foi ter ela como mentora, até porque mentores são extremamente importantes na nossa jornada. Eu tive a minha também, eu tenho a minha mãe teve a dela. E como isso influenciou na sua carreira até hoje? Como ter pessoas que sempre caminharam junto com você te ajudam até hoje? Eu acho que é sempre importante a gente ter mentores até realmente a gente não viver mais aqui. A gente pode ter mentores sobre vários assuntos. Então, você pode ter um mentor para falar, te ensinar sobre finanças, que é algo também que a gente não aprende, né, na escola, como rentabilizar o teu dinheiro, como capitalizar o teu dinheiro, como multiplicar o teu dinheiro. Tem muita gente que tem mentor pra cada área da vida, né? Isso é sensacional. Isso é o mais correto. Quando a gente entende que o mentor ele pode acelerar o teu resultado e fazer com que você erre menos, porque ele já errou, porque ele já viu os caminhos, né? Quais são os caminhos corretos e os que não são, você ganha muito tempo, você avança muito mais rápido. Então, no caso da Santa Constância, da Constância Pascolato, ela me auxiliou muito na moda, ter uma visão de comportamento, uma visão de código de moda, de dress code, que a gente chama, né? Como a pessoa se veste, como você se comunica através da sua roupa. Isso é muito, muito legal. Quando você entende quem é a pessoa sem ela abrir a boca, você entendeu onde ela trabalha, o que ela faz, simplesmente pela forma como ela se veste, pela forma como ela se porta, pela forma como ela fala, pelo timbre de voz. Então, tudo isso é uma forma de comunicação. E a comunicação é uma das principais moedas hoje. Quem sabe se comunicar? A gente está na era da tecnologia, a gente está na era da internet. Então, a gente está vendo muita gente hoje ganhando voz, ganhando autoridade, ganhando relevância
Pelo canal do Instagram, pelo TikTok, pelo LinkedIn. Saber usar a comunicação ao seu favor, pra se vender. A gente tá se vendendo o tempo inteiro. Eu quieto aqui na mesa, que não dá- na hora do podcast, vocês estão vendo aqui, quando eu tô quieto, minha mãe não mostra. Tá falando só minha mãe. Mas assim, a gente quieto nos ambientes, a gente tá se vendendo. A gente falando, a gente tá se vendendo. A roupa que a gente usa, a gente tá se vendendo. Então, quem sabe usar a comunicação ao seu favor, explode pra caramba. Com E minha certeza. mãe sempre usou isso. Né? Contanto Só que que não da forma que a gente sabe hoje, mas é sempre, eu digo, usar a comunicação de um jeito diferente desde sempre, porque em todas as empresas que você passou, você palestrou em workshops para falar com o time clientes, empresarial, com clientes, treinamentos. treinamentos, isso. Além de tudo, a minha mãe usava, a principal comunicação dela antes era moda. Sim. Antes eu quero dizer, porque ela fazia, ela confeccionava, comprava, vendia. Então essa era a forma dela de se comunicar estampada, literalmente. Então, hoje a comunicação da minha mãe mudou totalmente. Dentro de casa, fora de casa, nos negócios. E, enfim, continua contando aí a sua Porque a história. comunicação é muito mais do que o outro entende, do que você fala, do que simplesmente do que você está falando. Eu sempre trago o exemplo de médico, de advogado. Quando você conversa com um advogado, ele usa os termos, a gente não sabe o que ele está falando. Então, aquilo não é uma comunicação clara, não é uma boa comunicação. Agora, quando você consegue se comunicar com uma criança, quando ela entende, então, sim, isso é uma boa comunicação. E uma comunicação persuasiva, uma comunicação intencional, é o que a gente vê muito hoje. Então, é aquilo que eu falo, se você ainda não se posiciona nas redes sociais, se você ainda não posiciona a sua voz, quem você é, aquilo que você faz na internet, você está perdendo dinheiro, você está perdendo negócios. Você está deixando realmente de trazer a sua relevância para o assunto que você domina, assunto que você estudou. E a internet hoje possibilita todo mundo de ter a mesma relevância, a mesma importância. Depende muito da sua comunicação. Então, estude sobre comunicação, porque isso você vai ganhar muito. E aí, claro, lá atrás aprendi a palestrar, mais de 20 anos atrás, quando a gente nem falava sobre isso, né? Hoje existe carreira de palestrante, mas há 20 anos atrás isso não existia. Eu simplesmente reproduzia aquilo que eu aprendia, né, com a Costanza e repassava isso para os clientes de moda, para treinamentos de liderança, treinamentos de representante, equipe de venda. Então eu sempre tive uma veia comunicativa e hoje, obviamente, eu uso ela de uma forma muito mais intencional para que eu possa fechar outros negócios, porque quem comunica bem, na verdade, influencia e vende. Então, olha como a comunicação é importante. A influência hoje em dia é muito relevante. Então, seja um bom influente, mas antes disso, queira ser um bom comunicador. Uau. Pega essa aí. Você tá vendo então o quão importante esse podcast tá sendo, né? Você tá vendo o conteúdo, você tá vendo que não é só sobre carreira, se você não tiver uma base familiar, você não avança, se você não tiver todas as suas saúdes bem equilibradas, você não avança, você não prospera. Então, se você viu realmente um valor que esse conteúdo tá sendo, que o conteúdo tá sendo falado aqui, não esquece de vir aqui embaixo, pegar esse link de compartilhar e mandar para 5 pessoas. Ótimo. Mínimo. Se você Mínimo. quiser mandar mais, ó, seja livre. Eu amo você se você mandar mais. Se você não mandar, se você mandar sozinho, também não tem problema. Mas compartilhe esse conhecimento, porque se você reter tudo isso aqui só pra você, você está sendo egoísta. Então, pra você prosperar, você tem que compartilhar. Mãe, você estava falando aí, além da sua comunicação, que foi um ponto muito importante na sua jornada empresarial, nos negócios. Além disso, lógico que as duas se complementam. A área das vendas também. Que você trabalha nos dois lados dessa parte Vendas, do texto, compra. né? Uhum. Compras e vendas, tudo. Mas assim, além da comunicação, de saber vender, qual outra habilidade que você reconhece hoje no mercado empresarial, independente da área que as pessoas estejam atuando ou não, se é no CLT, se a galera tá empreendendo, se a galera já é um cara ferrado no marketing ou no mercado que ela trabalha, enfim. Qual que você acha, além da comunicação, uma outra habilidade essencial para as pessoas terem no repertório? Adaptabilidade. Você precisa saber se adaptar em qualquer ambiente. Isso é extremamente importante. Isso tem a ver com as suas habilidades comportamentais. Então, de repente, eu sou uma pessoa fera em finanças, fera doutor em tributar, sei lá, algo tributário,
Ok, mas se eu não sei eh, ter adaptação no lugar para onde eu vou, né, ter uma comunicação para quem eu estou falando, porque são vários públicos, então eu acabo não tendo voz. Eu preciso aprender a me adaptar. Por exemplo, eu mudei mais de 11 empresas e em cada uma delas eu tinha que reconstruir uma autoridade, uma relevância naquele lugar, porque as pessoas não me conheciam. Isso para mim é mais importante. Existe até uma frase que a gente vê, né? Não é o mais inteligente e nem o mais forte que vence, mas sim o que maior se adapta a ambientes diferentes. Isso precisa do quê? Inteligência emocional, para que você tenha uma Nossa, boa vamos falar sobre isso. Nossa, vamos falar sobre isso. Mãe, Hum, em casa eu já vi bastante coisa rolando, tá? Mas assim, o negócio. Que em casa a gente consegue ser mais vulnerável, mas é o é. seguinte. Quando você não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, Uhum, dava pra ver muito bem que você chegava estressada em casa. sim, Bem estressada. E essa é uma realidade de muita gente hoje em dia. Como que a gente consegue ter mais inteligência emocional dentro de uma empresa, dentro de algum lugar? Porque assim, tem pessoas que desafiam a gente, desafiam a nossa paciência, faz a gente chegar no limite. E isso acaba impactando em todas as áreas da sua vida, porque, pô, você chega no trabalho, você tá infeliz, você volta para sua casa, você volta cansado, você volta não querendo falar com ninguém. Isso acaba com o seu relacionamento com a sua família e fica nesse ciclo o tempo inteiro de uma vida sem sentido, você só tá sobrevivendo, você não tá vivendo, você não tá aproveitando nada. Então, só de você não ter uma inteligência emocional, você ferra muita tudo. coisa na sua vida, você ferra todas as suas saúdes todos os pilares da sua vida, porque isso acaba ferrando a sua área financeira, porque você não tem gosto por trabalhar, você não consegue ter energia o suficiente pra correr atrás dos seus sonhos, daquilo que você quer. Ferra a sua família, porque você não quer falar com ninguém, você sempre volta do trabalho estressado. Por conta dessa falta de energia, você não consegue cuidar da sua saúde física, você não quer falar com ninguém, então você quebra a sua Verdade. saúde social. E se você não tem tempo pra nada, você não consegue conversar com Deus, você não consegue melhorar a sua saúde espiritual. Então, assim, olha a importância que a Inteligência. inteligência emocional nos faz. Então, mãe, se você conseguir até passar um passo a passo que você fez pra melhorar a sua inteligência emocional, meu, vai ajudar muitas pessoas que estão nessa mesma situação. Ou até fazer uma transição de carreira. Ótimo. Ótima sua pergunta. O primeiro passo que para mim foi extremamente importante é eu entender que eu não controlo o outro. Eu só posso controlar a mim mesma. Então, o que que isso quer dizer? Eu não posso controlar o que o outro está pensando de mim, o que o outro vai achar de mim, ou o que ele espera de mim. Eu só posso ser responsável pelos meus atos, pela minha fala e pelos meus resultados. Então, isso já tira um peso das suas costas. Porque a gente se cobra demais. Normalmente as pessoas se cobram demais. Eu me cobrava demais. Então eu queria sempre agradar. Eu queria superar as expectativas do meu chefe, do meu time, da minha equipe. E isso gerava um peso muito grande. E por isso vinha o estresse. E o estresse acabava acarretando em tudo isso que o Pietro acabou de dizer aqui. Quando você solta isso, esse peso das suas costas, e entende que você vai dar o teu melhor, independente daquilo que o outro acha, nossa, isso é libertador, tá? Esse foi o primeiro passo. Segundo, fui estudar, fui ler sobre inteligência emocional, fui fazer cursos sobre inteligência emocional, né? O livro da autorresponsabilidade, por exemplo, ele é ótimo, que é do Paulo Fala, Vieira. Vieira. Ele te traz muito, é um livro super pequenininho, é um livro fino, mas ele te fala, te mexe exatamente ali na tua ferida para você entender aquilo que realmente eu acabei de dizer aqui, o que você controla, o que não te controla, aquilo que é responsabilidade tua e aquilo que não é. E aí você foi feito do quê? De uma boca e dois ouvidos. Isso é também importante, ou seja, ouça mais e fale menos, para que você não fale coisas que depois vão vir contra você. A pessoa que não tem inteligência emocional, geralmente ela fala aquilo que ela pensa e doa quem doer e tá tudo certo. Não é assim. A gente precisa ter equilíbrio para tudo na nossa vida. Não significa também que você vai ficar engolindo sapos. Você precisa falar, mas na hora certa, com Do jeito embasamento, certo. do jeito certo, com embasamento, com fundamento, né, com equilíbrio, porque quando você fala, você, né, fala a torta direito, você perde a razão. Quando você grita, quando você extrapola, você perde a razão e aquilo depois depõe contra você. E é claro, isso é treino. Isso é você saber respirar. Não acha que você vai acertar tudo de primeira. Não. Não é assim. Meu,
o sangue fervendo, fala muito mais alto que você nessa hora. Mas se você já tem a consciência disso que minha mãe tá falando, você vai conseguir atingir isso uma hora ou outra, porque você vai trabalhando isso na sua vida. Então calma, não queira ter resultados extraordinários logo de início. Tudo é um processo e uma jornada, calma. E é aquilo que eu falei, o sucesso começa onde? Dentro da tua casa. Então, onde vai começar esse treino? Dentro da tua casa. Então, você vai treinar com teu filho, você vai treinar com teu marido. A inteligência emocional vem dali Você primeiro. me lembrou de uma frase, mãe, que Ah, até o Dani falou no último podcast, que é: se tem alguma coisa errada de fora, calma e olha pra dentro. né? Se tem alguma coisa errada no seu trabalho, se tem alguma coisa errada no seu Relacionamento. financeiro, não. Ah, tá. No Na seu tua saúde. financeiro, na sua saúde, com alguma pessoa específica, com algum amigo seu, olha pra dentro da sua casa. O que tá acontecendo lá dentro? Tá A, tudo bem? a mudança que você quer no outro, na verdade, ela começa em você. Quando eu entendi isso, eu queria que meu marido mudasse. Eu queria que todo mundo mudasse. Só que quem teve que mudar primeiro fui eu. Quando eu comecei a mudar, aí as coisas realmente começaram a mudar também. Por quê? Quando você muda, a sua ótica e a sua percepção mudam junto. Principalmente Então, também comunicar no outro. Pô, eu tô mudando nisso aqui, mas eu não tô gostando desses seus comportamentos. E eu acho que você poderia mudar. sim. Só que quando você não espera mais do outro e começa a agir e começa a enxergar que aquilo que te incomodava hoje não te incomoda mais, isso vai fazendo com que você tenha uma vida muito mais fluida e muito mais prazerosa também, né? Desfrutar da tua vida. A vida é isso, a vida é um desfrute diário. Quando você aprende isso, é fácil também? Não é. É simples? É simples. Você precisa ir aos poucos. É um passo de cada vez. É um dia de cada vez. Então, é aquela frase que a gente ouve muito, só hoje. Então, vamos lá. Hoje eu consegui. Amanhã vou fazer mais um treino para conseguir também. Porque dessa meu equilíbrio, eu vou ganhar muito com isso. Né? Para que você também seja um bom gestor, para que você tenha uma empresa, você vai lidar com muita gente. Você tem que fazer gestão de pessoas. E para você ter uma boa gestão, você precisa ter um bom equilíbrio. Saber mandar, gente, é uma virtude, né? Saber mandar, como mandar, é uma virtude. E aí é onde os líderes, onde os maiores líderes, eles são exaltados, porque eles sabem comandar, sabem mandar, têm resultado, sabem motivar, impulsionar, patrocinar o time. E aí é claro que ele ganha êxito, né? Sucesso. Uma pergunta agora, duas que eu tenho, e uma galera de casa pode estar se perguntando agora. Por quê? Lá no início do nosso episódio eu falei que você mexeu com milhões em compras, em vendas, aumentou o faturamento de grandes empresas, que você fez, mexeu um monte de coisa nas peças do xadrez ali para fazer a empresa crescer. Mas e agora eu quero saber na prática. O que que você fez? Essa é a minha primeira pergunta. O que que você fez pra, pô, você entrou na empresa, você teve um posicionamento ali dentro, mexeu seus pauzinhos ali pra fazer com que o faturamento daquela empresa aumentasse. E como é esse peso nas suas costas de estar mexendo com milhões? Por quê? Você mexe com isso, com esse tipo de valor, né? Em vendas, em compras e era a área que você atuava. Então, Sim. como que foi viver essa parte da sua história? No começo assusta, né? Oh, com Você, certeza. você tem a Você sai do responsabilidade. nada e vai pra. Se ter a responsabilidade, assim, te assusta. Mas depois você entende que primeiro você tem que ser um bom ouvinte. Então, como é que eu vou levar a empresa do A para o B se eu não estudei a empresa, se eu não ouvi o que os clientes têm a dizer, o que a equipe, né, da onde eu fazia parte também tinha a contribuir, principalmente as pessoas que estavam há muito tempo na empresa, né? Eles têm o DNA da empresa. Então, eu sempre gostei muito de ouvir, eu sempre fiz muita pergunta, eu sempre Ah, fui isso é muito legal. curiosa. E isso é muito importante em qualquer área que você trabalhe, mexendo ou não com milhões, é importante você ter essa concepção. Então, eu chegava no departamento, eu queria estudar, eu queria saber mais, o porquê a pessoa estava ali, o que ela fazia, o que ela gostava. No cliente, idem, eu tirava todo um diagnóstico na Hoje em frente do dia, gente cliente, conhece isso como rapport. né? Então, através dos dados que eu colhia, tanto do cliente interno como do cliente externo, Essas linguagens de marketing aí pra mudar o nome das coisas. O que era antes entender, aprender sobre as coisas, agora é rapport, é é, conexão, todo mundo os nomes. é. E aí, através disso, eu ia construindo um diagnóstico, e através daquele diagnóstico, eu tinha uma orientação de que caminho eu devia seguir. Claro, você tem que testar, você tem que ser ousado, você tem que ser corajoso,
A empresa onde você está precisa também te dar essa liberdade, né? Você não vai sair fazendo uma coisa se o teu chefe principal ali não te dê, né? Não te dá carta branca. Eu tinha essa carta branca e eu fui fazendo os meus testes, sempre olhando para o cliente. Então, se hoje a gente está aqui, a gente está olhando para o nosso cliente, que é você que está aqui nos escutando, o que você quer ouvir, perguntando mais, falando mais. Isso é extremamente importante. Tenha um termômetro, né? Toda vez ali, volte naquele cliente, pergunte para ele o que ficou bom, o que não ficou, o que pode melhorar. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem ter senso de pertencimento. É tão bom quando você dá uma dica e a pessoa entende, tem êxito e depois volta também para te agradecer. Isso é construção. Então, o número, na verdade, ele é uma consequência desse trabalho que você faz antes. O número vem mediante a sua intenção, né, o seu sentimento naquilo, a sua energia, o quanto você foi trabalhar para que isso aconteça, foi estudar para que isso realmente apareça. Não é um passe de mágica, é trabalho, mas é muito prazeroso, muito bom. Uau. Dá pra ver, mãe, o amadurecimento que você teve ao longo do tempo. Ó, Hoje, meu filho falando isso, gente, é hoje muito é bom, sério, né? porque hoje você é diferente do que você era antes. Sim, Você tinha um emocional muito instável. Hoje você consegue se controlar muito mais, porque através do conhecimento que a gente teve, do que a gente aplicou, das mudanças que a gente teve na nossa família, na nossa vida, a gente conseguiu subir. Você começou a aplicar novas técnicas no seu negócio, você entendeu como recrutar com o certeza. pessoal da forma certa. Essa vai ser minha segunda pergunta, mas eu vou só para encerrar aqui. E reconheço, eu só tô falando isso porque eu reconheço o crescimento que você teve ao longo do tempo. Que bom, filho. Fico feliz porque você convive comigo, né? Falar para quem tá de fora, para quem nunca me viu, é fácil. Eu posso chegar aqui e falar qualquer coisa e as pessoas, né, mediante a minha oratória, a forma que eu me comunico, falar, poxa, que legal. Mas eu posso enganar quem tá me ouvindo, mas você não, porque você convive comigo. Então eu não posso ser um bom exemplo se eu realmente não estiver vivendo esse exemplo. E isso para mim é primordial. Eu só posso falar sobre aquilo que realmente eu sou, aquilo que realmente eu sei E é e, aquilo que você realmente vive. e o que eu estou construindo. Isso é princípio, independente de onde eu estiver, né? Exato. A segunda pergunta que eu queria falar pra você, mãe, é sobre o recrutamento que eu falei. Você também, hoje, você faz o contrário. A- Ao invés das empresas recrutarem, você recruta as empresas que você quer trabalhar. Sim. Porque você faz exatamente isso. Tanto consultoria para as pessoas quanto para as empresas. Então, como a gente consegue fazer esse recrutamento da forma certa na parte empresarial? De você saber com quem você pode contar, com quem você pode trabalhar, com o perfil comportamental da pessoa certa para estar junto com você, o quanto o trabalho em equipe junto com você, junto com a pessoa, melhorou ao invés de você trabalhar sozinha. Pode falar? É tão simples, filho. Sendo sincero. Sendo sincero, você tem que ser transparente nas suas relações. As pessoas sentem hoje quando você transparece verdade, quando você constrói algo sólido. Então, assim, a minha carreira ela foi construída na rocha, ela foi construída, né, em cima realmente de dados, de verdade. Todas as empresas por onde eu passei, eu sempre deixei bons relacionamentos, Isso né? é verdade. Então, isso é a marca, essa é a marca que eu deixei por onde eu passei. Então, se a pessoa quiser tirar referência sobre o meu trabalho, é só ligar para o meu antigo chefe, é só perguntar para quem eu liderava e tá lá, a minha história tá ali. Então, não tem É como sobre você ser enganar. verdadeira, não você. No trabalho você é uma pessoa, em casa você é outra, em outros ambientes você é um. Não, é você ser você. Seja verdadeiro, seja curioso, seja simples, trabalhe, né, e tenha um coração ensinável. Isso são princípios também importantes. As pessoas vão se aproximar de você quando eles enxergam isso. E aí acaba que o seu time acaba parecendo parecido com você. Porque é isso que você está falando, são os Você joga exemplos os que seus você valores para todo o seu time. são os exemplos que você está dando diariamente. Então precisa ser coerente. Eu não posso estar aqui verbalizando algo, mas aí acabou a gravação, eu estou fazendo uma coisa completamente diferente do que eu estou falando. Isso não é bacana. Não faz Não sentido. faz sentido. E as pessoas ao seu lado vão perceber isso. Então, você acaba construindo uma imagem frágil, uma imagem que não está realmente validada.
As pessoas vão te validar não só pelo resultado que você entrega, mas muito mais pelo que você carrega no dia a dia. É sobre você sempre defender e não negociar os seus valores e seus princípios. Se Sempre, você é uma pessoa aqui, você vai ser uma pessoa ali, e você não pode falar aquilo que você não vive, com certeza. E também não pode fazer algo que vai contra, né, os seus quem você é. princípios e os seus valores. Então, se aquilo vai de alguma forma Você acha que te. vai te dar algum retorno? Pô, se você fizer tal coisa, eu vou te dar. Pô, é esse cargo, eu vou te dar esse tanto de dinheiro. Mas peraí, realmente vai fazer sentido? Pode dar até uma recompensa a curto prazo, mas vai ferir, não vai ferir nada dentro de você? Não vai acabar com seus valores, com seus princípios? Não pode queimar uma largada que você teria que viver um processo ali pra entender os valores de certas coisas. Tudo tem que ser pensado. Nada a curto prazo, muitas coisas a curto prazo não são boas. Nenhuma delas. Mãe, com toda essa jornada que você criou, com todo esse repertório que você tem, com tudo que você entende hoje de comunicação, de princípios e valores dentro da família, com toda essa bagagem, com toda essa trajetória dentro das empresas, com toda essa autoridade que você tem mexendo e e melhorando no mundo dos negócios, você criou um movimento É, chamado Ativa. é. E vai ter uma Imersão, imersão, um mais uma encontro. edição Ativa 2.0, que já teve a primeira. Agora, dia 15 de março. Como que vai rolar isso? Que história doida é essa? Conta aí pra galera. Primeiro, assim, eu entendi que eu não podia guardar tudo aquilo que realmente eu aprendi durante a minha jornada, seja ela na minha carreira, seja ela na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Então, esse foi o primeiro grande gatilho. E, assim, eu amo pessoas. Eu descobri nessa minha jornada, eu gosto muito de me comunicar, porque, primeiro, eu amo pessoas. Então, é automático isso em mim. Eu quero que a pessoa também viva bem, seja feliz, entenda quais as dores, quais as crenças o que, de repente ali não está bem, que pode ficar melhor. Então, isso é olhar para o outro, isso é ter empatia, é, isso é ter coragem, não é? Uhum. E então, quando eu descobri isso dentro de mim, eu falei, poxa, então eu vou colocar isso num dia de imersão, aonde eu vou trazer todas essas habilidades comportamentais para que Uhum. o profissional de hoje seja um profissional realmente interessante para o futuro. Porque hoje a gente lida com vários tipos de idade, né? Então, a gente tem a geração Z, geração Y. E aí, cada um traz um código para o trabalho. Agora, como que eu, que sou uma geração X, me mantenho no meu mercado de trabalho? Como é que eu posso ser uma pessoa interessante para as empresas? Quais habilidades eu preciso treinar e que não está numa graduação, não está no mestrado, não está numa pós-graduação? O que o ensino não te ensina. É mais ou menos isso. Então, é justamente isso que contém o meu Ativa, né? E a gente vai trazer habilidades como liderança, como comunicação, conexão. Mas é, tudo isso só você? Não, estou trazendo conselheiros, cada Ah, um dentro da sua área, cada um realmente dentro do seu estudo, da sua capacidade, daquilo que eles construíram também na sua eu jornada, vou estar lá também. com certeza, na sua carreira, e a gente vai entregar isso de forma prática, de forma validada, para que você hoje também possa adquirir essa habilidade e entender que essa hoje é a sua principal força. Ah, minha principal força é meu curso, é minha graduação? Não, ele te traz 15% daquilo que você é em relação ao sucesso. Mas 85% do seu sucesso estão nas suas habilidades comportamentais. Isso não sou eu que estou dizendo. Existe um estudo de Harvard com Carnegie, que é o que escreveu o livro Como Influenciar Pessoas, Pessoas. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele tem um instituto e ele foi um grande, né, empreendedor, um escritor de altos best-sellers, inclusive esse que eu acabei de dizer aqui. E ele fez um estudo comportamental e ali está realmente validado que 85% do teu resultado hoje está na sua capacidade de relacionamento. Então, ou comportamental, no caso. Então, vá atrás de adquirir isso, de melhorar isso, porque você vai ser cada vez mais um profissional mais requisitado, quando você entende esse seu principal valor. Então, o Ativa é esse resumo, tá? De profissionais que vão tratar esses assuntos. E vai ser um grande dia. E qual que é o objetivo do Ativa? Ativar a sua melhor versão. Você se Ah, autodescobrir, você entender a força que você tem, onde você pode aplicar melhor a sua força para trazer mais resultado, não só financeiro,
mas financeiro, emocional, pessoal, familiar. A gente também vai mexer com a saúde, a gente também vai falar, né, de família. Então, não adianta também eu passar minha vida inteira buscando o que eu acabei de dizer aqui no começo, buscando só a minha ascensão profissional, buscando só a minha ascensão financeira. E a minha família, onde ela vai, né? Onde ela está dentro disso? E a minha saúde? Corpo fraco né, não habita numa mente forte, ou uma mente forte não habita no corpo fraco. Então, você também precisa treinar a tua habilidade motora para que você aguente mais horas aí a fio, tenha uma saúde que realmente você não fique debilitado. É isso. Então, é um grande dia onde a gente vai trazer tudo aquilo que realmente construiu a minha imagem, tudo aquilo que eu estudo hoje e entendo que é importante para você. Todo o método validado que você construiu ao longo dos anos vai passar em um único dia. Fala pro pessoal onde a gente consegue acessar mais, saber mais sobre mais informações, o horário de início, onde que vai ser. É com você. Tá, tem o meu site que é www.carolinahem.com.br/ativa. Lá você vai descobrir tudo sobre o evento. No meu Instagram também, que é carolina.rehem. Lá no meu link da bio tem todas as informações. Ele vai acontecer dia 15/3, a partir das 9 horas da manhã, aqui em Alphaville, no Arena I3. Um dia que vai realmente explodir a sua mente, vai trazer ainda mais energia, direção para você alcançar os seus desejos, para você realmente se encontrar. Eu entendo que durante muito tempo eu vivi estagnada, num platô, num limite. E para eu sair desse limite, eu preciso sair também dessa ambiência. Eu preciso aprender coisas novas, estar em ambiente com pessoas novas. Isso vai fazer com que eu tenha uma mentalidade, com que eu tenha uma criatividade para aplicar isso em ideias novas. É essa mais ou menos o raciocínio de participar de uma imersão como essa, como ativa. Uau, mãe. Muito obrigado pelo Já nosso foi? Já podcast. passou? Chegamos ao fim. Gente, mas foi muito rápido. É, Eu achei que ia começar agora. passa rápido, uma hora passa rápido. Nossa, passou muito. Quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter falado e realmente ter sido vulnerável de contar a sua história, de contar por tudo que você passou, dentro e fora de casa, a sua mudança, principalmente por você ter pego todo esse seu método agora, e já tá compartilhando com as pessoas, a sua mudança de comportamento depois que você entendeu o que realmente tem que ser valorizado. E pra gente fechar esse podcast com chave de ouro, já falou do evento, já falou das imersões, já falou da família, já falou da sua parte empresarial. Eu também faço mentorias, né? Ah, É. isso a gente vai ver bastante no Ativa. Isso. E, pessoal, realmente, só dando um adendo aqui pra fechar essa questão, o ir pra eventos é muito bom. Porque minha Ambiência. mãe não falou isso, né? Mas a gente, no início, quando a gente tava começando a pegar bastante coisa Foi sobre desenvolvimento pessoal. desenvolvimento pessoal, pra melhorar a nossa casa, tudo, a gente começou em muito evento. A maior parte dos nossos finais de semana era Em eventos. em eventos, era jogada a nossa energia tudo nisso. Então, se isso mudou o nosso jogo, por que isso não vai mudar o seu? Verdade. Então, mãe, pra gente finalizar esse podcast com chave de ouro, manda uma mensagem final pra quem tá assistindo a gente. Uau. Eu quero que você tenha um tempo para você. Que foi? Esse Eu uau tinha que. foi muito bom. Esse uau! Mano, Eu acho que assim, a gente às vezes olha muito pro outro, e esquece da gente. É igual quando a gente está numa aeronave. Primeiro as máscaras cairão, coloque primeiro em você. Então, primeiro se enxergue, se olhe, faça um exercício lá dentro e se coloque em primeiro lugar na sua vida. Quando você entender que você é o principal produto da tua felicidade, dos teus resultados, isso vai ser extremamente importante para você alcançar outras pessoas, alcançar a sua casa, a sua ascensão profissional, mas primeiro se coloca em primeiro lugar. Então, o Ativa também está aí para isso, para que você tenha um tempo de qualidade com você mesma, com as suas questões internas, para você ter um tempo de autorreflexão, para você se descobrir e para você descobrir ainda mais qual o caminho que você quer para sua vida. Para onde, para qual direção você quer caminhar. Isso é extremamente importante. Às vezes eu pergunto isso para as pessoas,
elas não têm clareza, elas não sabem dizer qual o caminho que elas querem seguir. E você precisa ter isso assim, ó, na ponta da tua língua. Tenha a direção da tua vida. Governe, seja protagonista dela. E se encontre. É isso que eu queria falar, filho. E obrigada pelo convite. Que isso, mãe. Muito obrigado a você. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Storytelling TV. Obrigado por você ter assistido até o final. Vem aqui embaixo, aperta o botão do like, também se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder os próximos episódios aqui do Storytelling TV. Compartilhe esse conteúdo com 5 pessoas que você ama. Nos vemos no Ativa ou no próximo episódio. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tamo junto. Beijo! Tchau, tchau.